Olá! Neste vídeo falaremos sobre um dos componentes do modelo de atenção às condições crônicas, o autocuidado apoiado. Saber avaliar a capacidade de autocuidado do usuário é muito importante. O apoio ao usuário para a ampliação dessa capacidade exige sensibilidade do profissional e um novo olhar sobre o seu papel junto ao usuário. O modelo de atenção às condições crônicas, ele envolve uma série de mudanças, desde mudanças gerenciais, de como os gestores precisam modificar a atenção às pessoas com condições crônicas, desde processos de trabalho, e também da forma como a gente lida com as pessoas. Então, no momento que a gente pensa no autocuidado, colocando as pessoas como o centro, o ponto central do cuidado em saúde, a gente precisa ter uma abordagem diferenciada e aí a avaliação do autocuidado se faz muito necessária. Bom, para a gente falar de autocuidado apoiado, a gente tem que voltar um pouquinho no que é o autocuidado. A expressão pode ser autoexplicativa, porque é justamente o papel da pessoa que apresenta alguma condição, no caso das condições crônicas, o papel dela no manejo dessas condições. E o autocuidado tem um papel muito relevante nas condições crônicas, justamente porque a pessoa convive diariamente, 24 horas por dia, com essa condição, enquanto que a gente for ver o profissional, ele passa 3 horas por ano, em média, com uma pessoa com condição crônica. Então é muito importante a gente valorizar o que a pessoa faz com relação à sua condição, como é a sua forma de vida, como ela consegue lidar com esse problema. A capacidade de autocuidado pode ser insuficiente quando, por exemplo, o usuário tem dificuldade em entender a natureza crônica da sua condição de saúde, ou quando ele tem expectativa de cura ou controle a curto prazo, ou quando existe a dificuldade em compreender o tratamento. Outros exemplos de fatores que contribuem para a insuficiência do autocuidado são o baixo suporte social, a vulnerabilidade, a descrença ou o desinteresse na mudança e a depressão grave. Contudo, nenhuma dessas situações pode ser considerada definitiva para a capacidade do autocuidado, que deve ser avaliada caso a caso. A partir do apoio profissional adequado, se espera que essa capacidade possa melhorar. Em suma, quem vai definir se essa capacidade de autocuidado é suficiente ou insuficiente, em geral é o profissional que melhor conhece aquela pessoa em conjunto com a pessoa, vai identificar alguns fatores que fortalecem, que empoderam ela para lidar com aquela condição e outros fatores que precisam ser melhorados. Isso é importante ressaltar que a capacidade de autocuidado ela não é estanque, ela é daquele momento e o desejo é que ela sempre passe de insuficiente para suficiente para que a gente consiga otimizar esse cuidado. A gente sabe que pessoas com melhora do autocuidado vão ter melhores desfechos em saúde. Trabalhar com autocuidado é um desafio, pois é necessário um espaço de diálogo onde as concepções, tanto do profissional quanto do usuário, sejam expressadas. E o autocuidado apoiado deriva disso, porque não é simplesmente deixar a pessoa se virar por conta própria, mas sim a gente fornecer instrumentos e empoderar elas para que elas consigam manter o seu cuidado. Isso não é uma coisa fácil, isso exige até uma mudança de paradigma, assim, porque a gente tende a pensar que nós, enquanto profissionais de saúde, sabemos o que é certo para aquela pessoa, mas na verdade a gente tem algum conhecimento técnico sobre as condições, sobre as enfermidades, mas como a forma que aquela enfermidade se manifesta naquela pessoa, só a pessoa em si vai saber. Bom, é importante lembrar que o autocuidado apoiado é diferente de educar os pacientes para a sua doença. O conhecimento da condição crônica é uma parte do autocuidado e não é simplesmente a transferência de conhecimento, mas também um diálogo, uma conversa em que a gente vai partir do ponto de conhecimento da pessoa que está apresentando a condição e além do conhecimento envolve a necessidade muitas vezes de mudança de hábitos e lidar com as suas emoções enquanto portador daquela condição e, enfim, de todo o seu contexto. Acho que isso é importante levar em conta quando a gente está trabalhando com autocuidado. Todos os profissionais da equipe podem contribuir para o autocuidado apoiado. É importante a gente pensar no papel de cada profissional,
porque esse cuidado é compartilhado, né? Cada profissional, dentro da sua especificidade, pode contribuir para melhorar a condição de saúde das pessoas do nosso território. Por exemplo, o médico já tem o papel tradicional de avaliar os exames, o estado, por exemplo, da pressão arterial, prescrever um antihipertensivo. A enfermeira auxilia, né, no sentido de avaliar as modificações de estilo de vida que podem ser feitas. E isso vai além, né, numa equipe de saúde da família. O técnico de enfermagem pode abordar a questão dos medicamentos, os agentes de saúde podem lembrar da consulta, porque isso é um ponto muito importante do autocuidado apoiado, que a gente tenta ser proativo, né, ou seja, se antecipar ao problema. Então, em vez de pedir para a pessoa retornar em 6 meses e ficar daqui a 6 meses esperando ele vir, o agente de saúde pode ir 1 ou 2 semanas antes e dizer, olha, está na hora de tu voltar a consultar. É importante que todos da equipe tenham uma postura não julgadora no acompanhamento aos usuários com condições crônicas. Além disso, profissionais e usuários devem definir juntos quais as mudanças de hábito possíveis e as metas para o tratamento. Essa abordagem em si, ela deve ser diferente para todos os profissionais, né? A começar da forma como a gente pergunta como é que está o cuidado, né? É muito comum a gente, num tom de julgamento, dizer assim, tá tomando remédio direitinho, tá caminhando como a gente combinou, enquanto que é muito mais revelador a gente chegar perguntando o que o senhor tem feito pela sua hipertensão, né? Essa pergunta deixa a pessoa empoderada de si e ela se sente à vontade para falar, olha, aquilo que a gente tinha combinado da caminhada não consegui, né? E no momento que a gente faz combinações, a gente deve elaborar um plano conjunto, né? Justamente desfazendo aquela ideia de que a gente sabe o que é melhor para aquela pessoa com, por exemplo, a hipertensão. Então, a gente identifica, né, a gente traz os problemas e necessidades que, como técnicos, a gente levanta, e a pessoa também traz, né, porque ela vai ter os seus valores, as suas ideias, e ela vai nos trazer, olha, eu estou preocupado com a manteiga que eu ponho no pão. E junto a gente, né, faz um plano. Então, o que a gente pode fazer diferente? Em vez de já dizer, então corta a manteiga, ver o que está dentro da realidade daquela pessoa. Então ela pode te dizer, eu acho que eu consigo passar para comer umas 3 vezes por semana. Tá bem, a gente estabelece uma meta, e estabelecer metas, aí, tanto o médico quanto o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que está combinando, né, de melhorar a frequência que vai vir retirar os medicamentos, quanto o agente de saúde que pode estar lá fazendo a visita, a cada 2 semanas está fazendo a caminhada, estabelece uma meta que seja factível, né? E é importante, dentro dessa estratégia, de não esquecer da pessoa, ficar lembrando e fazer combinados sem julgar, né? Então, vamos tentar fazer isso? Sim. Na próxima vez não é tentou, e aí, como é que está indo? Está com alguma dificuldade? Posso ajudar? Acho que esse é o tipo de conduta que cada profissional, independente da sua especificidade, precisa ter.